Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com o terceiro filme da franquia Avatar, que saiu recentemente no Disney+. Eu nunca fiz um Ponte do Reino com o segundo filme do Avatar, porque na minha opinião ele não adiciona nada que o primeiro filme já não tenha feito em matéria de pontes. É só mais do mesmo. Mas esse aqui trata de alguns assuntos que eu achei interessante e pertinente a gente abordar. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber notificação sempre que sai um vídeo novo por aqui e bora criar algumas pontes com Avatar, Fogo e Cinzas. A família do Jake está vivendo um período de luto por ter perdido um dos seus filhos no filme anterior, e cada um deles processa isso de uma forma diferente. O Jake, ele se sente impotente, sem saber o que ele podia fazer, porque ele está sempre pensando no esforço dele. Mas a sua mulher sempre está pensando em Eywa, que é a divindade ali no mundo de Pandora. A conversa entre os dois revela o contraste da postura deles. O que eu posso fazer? Não dá pra fugir, não dá pra lutar. Ah, é verdade. Eywa proverá, né? Onde estava Eywa? Onde estava Eywa quando o nosso... Jake! Tudo o que eu tenho é a minha fé de que a grande mãe tem um plano. A Neytiri, ao contrário do Jake, prefere confiar na provisão da Eywa, né? Ela prefere dedicar o seu tempo à fé, a clamar, ao invés de ficar buscando um jeitinho de resolver a situação. Mas eu te pergunto, quantas vezes a nossa postura se parece muito mais com a do Jake? Né? Uma postura de incredulidade, de achar que você precisa se virar porque você foi abandonado por Deus. Agora, se a postura da Neytiri é uma postura de fé, a postura da Kiri é ainda mais. A garota tem uma conexão especial com Eywa que ela não entende bem. Ela nasceu de uma virgem e é considerada filha de Eywa. Te lembra alguém? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a postura de fé da Kiri, ela dá um passo além. Ela não apenas fala sobre Eywa, sobre crer, sobre fé, né? Ela realmente demonstra ter fé a partir das suas atitudes. Ela está disposta a ouvir o que a Eywa tem a dizer e a obedecer aquilo que está sendo revelado para ela. Kiri, o que tá fazendo? O que tá fazendo? O que tá fazendo? Eu não sei. Só parece certo. O engraçado é que ela não se dá conta de que aquelas ideias mirabolantes que ela tem, né, como por exemplo de como ela salva ali o Spider, na verdade sejam a Eywa orientando e guiando as ações dela. Isso é importante porque se por um lado a gente não deve ter a postura do Jake, né, uma postura de incredulidade que acha que precisa se virar porque foi abandonado por Deus, por outro, a gente também não pode achar que depender de Deus signifique você viver uma vida passiva. Deus age em interação com a humanidade. Ele decidiu fazer isso dessa forma. Ele tem prazer em que o mover dele passe pela nossa postura de obediência, pelas nossas escolhas. Então presta atenção, se você se mover igual a Kiri aí, por fé, mesmo sem entender muito bem o porquê que você está fazendo aquilo, eu garanto para você que você vai acabar vendo a mão de Deus fazendo milagres através da sua vida. Mas existe um espectro oposto também que leva a postura de incredulidade do Jake também para um outro nível. A minha liderança deixou meu povo mais forte. Nós não vamos nos render e morrer só porque Eywa deu as costas para nós. Nós é que abandonamos Eywa. Que é a tribo das cinzas, que são representados pela sua líder Varang. Eles vivem uma postura de independência de Deus no limite, assim. Eles desprezam a ideia de Deus ou de Eywa, né, no mundo ali de Pandora. E então eles se assemelham aos demônios, ou pelo menos a um grupo que é completamente influenciado por uma ação demoníaca. Eles cultuam a morte, a dor,
as armas, o fogo, a destruição. E infelizmente essa é a postura de muitas pessoas na nossa sociedade também, que passam por uma situação de caos, de morte, de perda, de sofrimento, e aí julgam que estão sendo abandonadas por Deus, então decidem abandonar Deus completamente também. Elas não compreendem que na verdade Deus nunca as abandonou e que o sofrimento delas também dói nele. Talvez essa pareça uma postura muito distante, né, para você que está assistindo, mas esse é o lugar que culmina o caminho que a Neytiri estava trilhando, um caminho de ódio aos seus inimigos. Então cuidado, não alimente o ódio no seu coração, porque esse é um caminho perigoso. Você não pode viver assim, meu amor. Nesse ódio. Odeio aquele povo, Jake. Odeio! Por outro lado, não dá para simplesmente ignorar o mal. Se existe justiça em Deus, ele não pode simplesmente olhar para a maldade e fingir que ela não existe. E isso é representado de uma forma interessante no filme pelos Tokuns, que, segundo as tradições deles, jamais deveriam entrar numa guerra porque matar só gera mais violência. No entanto, eles são convencidos pelo filho do Jake a participar da guerra quando eles percebem que o mal só ia continuar crescendo. Agora, é bom lembrar que o próprio Jesus disse que ele não veio para gerar um tempo de paz, ele veio para gerar guerra. E quando ele diz isso, ele está falando num contexto ali de famílias, né? De falar que um irmão ia ficar contra o outro, um filho contra um pai, porque haveria opiniões opostas a respeito dele. Mas calma, a Bíblia também diz que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, e sim contra as entidades espirituais do mal. Em outras palavras, a gente precisa sim ter uma postura combativa, mas não contra as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, mas contra o pecado em si, né, contra a manipulação das trevas que está por trás disso tudo. Então não dá para ser passivo contra Satanás. Nós precisamos intencionalmente lutar contra as artimanhas dele. Tanouki disse, a tradição Tokun deve mudar. E Payakan mostra um caminho. Precisamos lutar. Precisamos lutar! Outra parte que me chama a atenção nesse filme é que a Neytiri, ela entende que o Spider é perigoso e que eles precisavam se livrar dele. O Jake a princípio é contra, mas com o passar do tempo ele se convence da mesma coisa. Ele ia ter que tirar a vida do seu próprio filho adotivo ali para conseguir impedir que o povo do céu conseguisse respirar em Pandora e se tornassem imparáveis. A cena é curiosa porque o Jake chama o Spider para caminhar com ele para dentro da floresta, sem o filho saber exatamente o que eles estão indo fazer. Ele passa ali pelo caminho, chega num lugar e aí ele manda o Spider se ajoelhar e só aí que ele percebe que ele tá ali para ser sacrificado. O que lembra um pouco a cena de Abraão com Isaac, que sobe o monte com o filho para sacrificá-lo, né? E que por sua vez aponta para um outro sacrifício, o sacrifício de Jesus, filho de Deus. Só que no fim o Jake ele não consegue matar o Spider e aí ele chega à conclusão que tem um outro caminho, eles podiam simplesmente eliminar completamente o povo inimigo. Eu não consigo trilhar esse caminho. A gente acha outro caminho. Só que isso levanta uma pergunta, né? Por que Deus, então, não poupou o seu próprio filho? Por que ele sacrifica Jesus ao invés de tomar essa rota alternativa também, de dizimar completamente o povo inimigo? A diferença é que no filme, exterminar o mal significava exterminar o povo forasteiro. Mas na vida real, eliminar o mal significa eliminar toda a humanidade, porque a maldade já está alastrada por todos nós. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Então, se Deus resolvesse poupar o seu filho e destruir a maldade, ele ia acabar destruindo toda a humanidade. E isso não faria nenhum sentido, porque ele estava tentando salvar a humanidade, não dizimá-la. A Kiri recorre a Eio uma última vez ali no ápice da batalha, e com a ajuda do Spider e da filha mais nova do Jake, ela consegue chegar até ela no plano espiritual ali e clamar, pedir pela ajuda dela. Isso me lembra aquele texto famoso
que diz que se o povo de Deus se humilhar e o buscar, ele ia ouvir do céu e ia sarar a sua terra. A busca por Deus é algo pessoal, mas não é algo individual. A gente precisa fazer isso juntos, como um povo, como um grupo, uma comunidade. É só assim que a gente efetivamente chega até ele. Então não se engane, não existe essa história de eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Ou de um cristianismo isolado do povo de Deus. Você precisa pertencer a uma igreja se você quiser fazer parte do povo vencedor no final. Por favor, não! Luke, vamos! Vamos! A gente consegue! Os Sullys nunca desistem! Também ainda vale ressaltar que se o povo das cinzas lá é um povo demoníaco, né, que enaltece a independência, o povo dos céus não fica muito atrás não, porque eles são um povo que idolatra o dinheiro. Tudo que eles almejam ali se baseia em grana. E a Bíblia diz que é impossível a gente servir a dois senhores, porque você vai agradar um e vai desprezar o outro. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. Então eu te pergunto, qual Deus a gente tem servido? Isso é sério? Tem centenas de bilhões de dólares esperando naquela baía e não tem nada no nosso caminho. Eu banco a cerveja! Para terminar, quando tudo se resolve numa das últimas cenas do filme, o Spider finalmente adentra ali o plano espiritual e é aceito pelo povo de Pandora, pela família, né? Se torna um com eles. Como diz o discurso no final, ele tá vivo agora pela primeira vez de fato. Porque agora ele está vivo em Eywa, e sendo assim ele está vivo eternamente, né? Fazendo parte agora de um povo, de um grupo que está conectado uns aos outros e que está vivo para a eternidade. Essa cena, assim como uma cena importante lá do primeiro filme, lembra muito a questão do batismo, né? Ou de você ser inserido na aliança do povo de Deus. Quando a gente aceita Jesus e passa a ter comunhão com Ele através do Espírito Santo, a gente nasce de novo. De fato, essa é a vida real, uma vida eterna nele. E assim nos tornamos parte efetivamente de um povo, o povo de Deus. Você está vivo pela primeira vez. E seu espírito vai viver em Eywa. Para sempre. Você é um de nós agora. Você agora é parte do nosso povo. E essas foram as minhas pontes com Avatar, Fogo e Cinzas. Você gosta dessa franquia do Avatar? Qual que é o filme que você mais gostou? Tem alguma outra ponte aí que você viu no filme que eu não citei? Comenta aí embaixo que eu também quero saber. No mais, sigam o Ponte do Reino nas redes sociais e, claro, bora criar pontes porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.